Graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma manhã abençoada como essa e como sempre. Estou aqui, eu, Bispo Ivan e Jesus Cristo, aqui no Monte do Senhor em oração. E não só em oração, mas buscando de Deus uma condição, para uma alimentação para nós, Nos dias de hoje nós precisamos nos alimentar do que diz a palavra. E eu gostaria de conjecturar com vocês, na manhã desse dia, a palavra de Deus que está em 1 Timóteo, capítulo 3, que tem como texto abordado os deveres dos bispos e dos diáconos. Vamos buscar alguns respaldos aqui para a gente entender alguma coisa. Bom, verso 1. Esta é palavra fiel, diz o apóstolo Paulo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Já o verso 10 diz assim: e também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Meu querido, minha querida, deixa eu falar aqui contigo aqui. Olha, Deus diz que antes da gente galgar, uma posição eclesiástica, ou ser separado para uma obra dentro da casa de Deus, nós precisamos primeiro ser provados e depois aprovados. Se nos tornarmos irrepreensíveis, aí sim, com certeza, galgar aquela posição que o próprio Senhor tem despertado. O que me chama a atenção é que justamente hoje nós vemos muitas separações para posição eclesiástica de qualquer maneira, essa é a verdade. Porque quando nós vamos aqui para 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3 vai mostrar as responsabilidades nossas como uma posição no episcopado e também vai mostrar um comportamento que nós temos que ter. É claro, meu querido, que ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Mas não está escrito, eu tenho que procurar fazer o que está escrito, não é verdade? E o que acontece? Hoje nós estamos vendo muitas pessoas, por alguns ministérios, sem citar, nomes, porque seria antiético, mas fazendo o quê? Pegando por emoção e ungindo, separando a um cargo, sem antes examinar verdadeiramente, guiado pelo Espírito de Deus, se aquela pessoa está preparada para aquilo ou não. Meu querido, isso é muito sério, porque eu tenho visto almas se perdendo, confusão, porque tudo que é concernente à posição eclesiástica ou fazer para Deus, nós somos provados. Você vê que o próprio Senhor Jesus, quando foi batizado, ele não tinha pecado nenhum, mas para que se cumprisse o que fora dito pela boca dos profetas e a vontade do Pai Celestial, ele, o verbo que se fez carne, pediu a João Batista que viesse batizá-lo. E ali a Bíblia diz que depois do batismo, ele teve as suas provas, porque tinha que passar para nós, na verdade, que toda posição ou aproximação cada vez mais de Deus, seja na área eclesiástica ou mesmo no batismo, meu irmão, tem prova, tem luta, porque é uma decisão que se toma, de manto na Arábia. E Deus quer saber se aquela decisão foi simplesmente de lábios ou foi de inteireza, ou totalmente de um coração voltado para a realidade. E aqui, voltando para Timóteo capítulo 3, mostra sobre o comportamento, os bispos, pastores, presbíteros, diácono, obreiros que são separados também para a casa de Deus, não pode ser levado ao vinho, não pode estar falando ou xingando, falando palavras top, tem que ser uma pessoa, segundo a Bíblia, irrepreensível, que verdadeiramente esteja separado pelo céu e aprovado. Agora, meu irmão, isso é um despertamento para mim, como bispo na casa de Deus, para mim não viver ou não fazer nada por emoção,
ou então pelo dízimo da casa do Senhor. Não, pelo amor de Deus, para não perder ninguém. Não, a coisa é muito séria. Eu não posso botar cargo em alguém para prender a pessoa dentro da igreja. Isso é muito sério. Precisamos acordar para isso. Nós, ministros, obreiros, precisamos acordar para essa realidade. Não olhou assim, não, eu vou ungir. Que isso? Não pode ser assim, tem que conversar, chamar o ministério, entendeu? É claro que ninguém pode fazer a obra sozinho. Foi-nos outorgado poderes para poder separar alguém e fazer com que o ministério viesse crescer. O apóstolo Paulo aqui estava com uma preocupação com Timóteo e ele refere-se a essa epístola a Timóteo, fortalecendo Timóteo e dizendo: eu queria até ir ter contigo, mas permanece, Timóteo, na fé, na sã doutrina em Cristo Jesus, do qual eu sou prisioneiro. Mas o apóstolo Paulo também estava passando para nós, guiado pelo Espírito de Deus, que nós temos que incentivar. Tem alguém que está começando a dar frutos na casa do Senhor? Vamos incentivar, mas não vamos encher a pessoa de cargo eclesiástico, colocar posições em cima da pessoa, sem antes conferir pelo céu se realmente ela tem o chamado ou não para aquilo. Vamos acordar para isso, ministro. Eu preciso acordar para isso, porque a coisa está séria. Que Deus possa nos guiar, porque senão a gente pode enterrar uma alma viva por emoção, ou então por simplesmente sou ministro, sou pastor, sou presbítero, vou ungir. A coisa não funciona assim. É por isso que a gente vê muitos casos totalmente ocorrendo de declínios na casa de Deus por esses comportamentos. Que Deus nos abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Bispo Ivan, de Jesus, e tá lá no meu canal algumas mensagens, louvores, meu e do compositor, que eu sou compositor do Senhor Jesus, junto com Ezequias, compositor e cantor. Olha, e outra coisa, passe essa mensagem, você que conhece alguém que está vivendo uma situação, passe e pede para ler a Bíblia, para ir na Bíblia. Pede para ir na Bíblia. É muito bom a gente até pregar, mas é bom acompanhar pela Escritura Sagrada. Então tá aí, 1 Timóteo capítulo 3, falando dos deveres dos bispos e também dos diáconos. E o dever de cada um que vai assumir uma posição eclesiástica. Mas nós que já estamos numa posição eclesiástica, temos que vigiar para não jogar em unção, que na verdade é jogar problema em cima de pessoas que ainda não estão preparadas. Que Deus te abençoe. Fique na paz.